Um bom dia a todos, a nós mulheres, que a mensagem do Mestre Jesus esteja sempre pulsante em nossos corações, a fim de compreendamos o nosso papel na sociedade, trazendo o acalento, o aconchego e o amor. E que Jesus esteja junto de todos que aqui se encontram. Aproveitando o ensejo desta data, que é uma data mundial, olha que interessante, é uma data em que se celebra em nível global, mundial, a comemoração da relevância acerca do papel da mulher na sociedade. E aí nós precisamos pensar o porquê da necessidade dos 365 dias do nosso ano ter para se falar em termos globais acerca da mulher. Isso acontece em razão do histórico de desenvolvimento que a nossa sociedade tem, em que, em uma estrutura mais patriarcal, os homens ordenavam as conduções das sociedades como um todo, por isso que é uma data mundial, e a mulher tinha ali um olhar sobre ela a princípio de coisa mesmo, de pertencer aos homens, como se fôssemos objetos, animais, e não na igualdade de seres. Quando a gente olha o desenvolvimento da sociedade, o olhar que vai se tendo sobre tudo e todos, ele vai crescendo. O Evangelho já nos diz que devemos desenvolver as asas da sabedoria, que é o conhecimento, e do amor. Então, quanto mais a sociedade vai se desenvolvendo, mais os aspectos que estão falhos, que estão deficitários, que estão equivocados, vão se ajustando no seio da sociedade como um todo. E com toda certeza, o olhar sobre a mulher, depois da vinda de Jesus, foi completamente remodelado. Como são, então, o olhar das mulheres frente ao nosso Evangelho? Jesus é um marco na nossa sociedade. E como marco na nossa sociedade, ele mudou o nosso tempo, não é isso? Esse 2026, ele é marcado desde a vinda de Cristo. E então, com a vinda de Jesus, ele não mudou só o marco do tempo, mas ele mudou a maneira pela qual olha-se para a sociedade como um todo, entendendo que a lei de amor deve imperar sobre tudo e sobre todos. Desta maneira, Jesus trazia às mulheres do seu entorno a fim de que elas vivenciassem os mesmos ensinos que ele estava passando para todos e que elas fossem cada vez mais respeitadas, que elas fossem cada vez mais vistas como esse portal de amor. Porque como estamos aqui? Todos nós estamos aqui através da concessão de uma mulher que nos deixou vir ao mundo. Foi o sim dela que fez com que nós estivéssemos aqui, tendo essa oportunidade da experiência terrena. É claro que é a união entre a mulher e o homem que faz com que a gente possa reencarnar, mas é o sim, muitas vezes silencioso, de uma mulher que nos permite vir ao mundo, porque é dela que todos nós tivemos a graça de chegar até aqui. É o mesmo sim que Maria concedeu para a vinda do Mestre. Então Maria, como disse a Teresa, é esse símbolo da mulher maior, que representa esse amor incondicional, o enfrentamento social acerca de entendermos que cada um de nós representamos um papel dentro da sociedade, mas dentro da nossa própria história. Cada um de nós estamos aqui para construir a nossa história íntima,
para construir a nossa trilha de evolução. E como que o Evangelho, segundo o Espiritismo, olha para esse aspecto? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que nós, quando somos criados simples e ignorantes acerca do nosso atributo de individualidade, como somos espíritos imortais, somos criados simples, ignorantes e espíritos que não são femininos e masculinos. Nós somos espíritos, estamos em uma experiência, eu como mulher, alguns de vocês como homens, outros como mulheres e assim sucessivamente. Nós não temos o caráter de sermos espíritos femininos. Claro que nas nossas experiências necessárias para a nossa evolução, nós vamos tomando um número sucessivo, um depois do outro, de bagagens de experiência na vida corpórea, como mulheres ou como homens, mas estamos. E esse é o primeiro ponto importante que o Evangelho nos traz, quando tem esse olhar do Evangelho sobre as mulheres, é no aspecto de que somos espíritos que vivenciamos, ora num corpo feminino, ora num corpo masculino, conforme a necessidade dos atributos que precisamos desenvolver no nosso íntimo, no nosso coração. Porque é verdade que dentro da organização da nossa sociedade, as atividades corriqueiras do dia a dia, quando nós olhamos para as mulheres, é o desenvolvimento da afetividade, do cuidado com o outro, daquela troca de amamentação, que significa a nutrição, não só do corpo, mas a nutrição do cuidado, do amor, da doçura. Então, quando nós vivemos experiências sucessivas como mulheres, nós vamos desenvolvendo ainda mais essas aptidões. Em algumas, esse desenvolvimento já vai estar bem avançado, e são aquelas mulheres que a gente encontra e que emanam para nós, como Maria, aquele amor incondicional. E nós temos outras que vão estar começando a sua experiência nessa troca de afetividade e que ainda precisa ser lapidado. Então, ainda não está nessa emanação e está vivendo como mulher exatamente para exercitar esses laços de união, de doçura, de afetividade, de cuidado, de nutrição. Se somos, então, espíritos neutros, todos criados pelo mesmo Pai, o nosso olhar sobre a mulher ou sobre o homem, ele deve ser um olhar de irmandade. Independentemente daquele que está convivendo conosco, estar em uma experiência, num corpo feminino ou masculino, é uma alma criada por Deus e que é nossa alma irmã. Por quê? Porque o Pai é o mesmo. Então, nós não devemos ter um olhar de gênero, nós devemos ter um olhar de evangelho. O nosso evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma finalidade. É fazer quando que a gente sai porta fora do templo, porque aqui estamos todos emanados por essa vibração que já foi preparada. Então, sempre que a gente adentra um templo de luz, a gente se asserena, a gente se acalma, a gente sente toda essa vibração e isso nos beneficia, porque recompõe a nossa célula orgânica, o nosso desequilíbrio psíquico, as nossas emoções conturbadas. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem para fazer que quando nós estamos aqui em equilíbrio pleno, isso significa mais hábeis a aprender, mas ele quer que a gente retenha nas entranhas do coração os ensinos do Mestre Jesus, porque o Evangelho é para a vida, Evangelho é para o dia a dia. Então é para que quando a gente sair da casa espírita, lá nas turbulências que vão existir em todos os lares,
É natural ainda que o convívio entre os seres em um planeta em que precisa resgatar muitos débitos de cada um que vivencia suas más escolhas e por isso precisa alavancar por provas, é natural que o tumulto venha. Então, o que o Espiritismo quer quando ele traz para nós esses ensinos de Evangelho para a vida, é que nesses momentos, lá fora, quando vier a turbulência, a gente pense, calma, eu sei que tudo tem um propósito, eu sei que cada um de nós vivenciamos uma experiência interior, eu também sei que do mesmo jeito que eu tenho os meus atropelos íntimos, esse que está ao meu lado também tem. Então, é para que a gente tenha serenidade, tenha equilíbrio para saber lidar com as situações. E como a gente ganha essa força? Sem sombra de dúvidas, rogando ao alto, me acalme, Senhor. Traga para mim agora, que eu me sinto necessitado, a lembrança dos ensinos que eu recebi quando eu estava no templo de luz e me auxilia. Quando a gente faz isso, a gente está pedindo socorro. E a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os nossos anjos protetores, aqueles que nos guiam, eles vêm junto de nós, porque nós estamos vibrando um pedido de auxílio. E por que eu estou explicando isso? Para que a hora que a gente estiver lá fora, no nosso convívio social, a gente se deparar com aqueles que estiverem no nosso entorno, e serão elas algumas mulheres, a gente olhe para elas e pense, é uma igual a mim. Eu estou vivendo uma experiência masculina, mas aquela mulher, ela é uma irmã. Então ela merece o mesmo respeito que eu mereço. Então a gente descaracteriza esse olhar como mulher ou como homem. E a gente passa a ter um olhar de filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Somos todos seres criados pelo Pai de maneira rude, que precisa cada um de nós ir transformando as linhas de amor dentro do nosso coração. Então o chamado é: olhe para todos que estão à sua volta sem olhar para corpos, sem olhar para a composição física, mas olhando para a alma, e entendendo que a alma é o nosso verdadeiro ser, e a nossa alma é a alma humana, é uma alma de seres humanos que pensam, que sentem as ofensas, que sentem a afetividade. Somos seres que precisamos ser, todos nós, nutridos em paz, em serenidade, em amor, em troca benéfica, em um convívio de harmonia. Quanto mais estamos equilibrados conosco, entendendo que todos nós estamos nesse caminho de aprendizado, mais nós lidamos com aqueles que estão à nossa volta sem preconceitos, sem raiva, sem desequilíbrios, sem gritarias. A gente sabe que é desafiador, porque do mesmo jeito que o outro que está em volta se desequilibra, nós também nos desequilibramos. E o ensino maravilhoso do Evangelho é: quando alguém chegar até nós e estiver desequilibrado, seja homem, seja mulher, que a gente busque em nós a nossa centelha de Evangelho. E lembre, eu sei que ele está no momento difícil dele. Por isso, Senhor, me auxilia a estar no meu bom momento, a fim de que eu não retribua a ofensa, a fim de que eu não entre naquela sintonia desequilibrada e que a gente possa acerenar o íntimo. Chico Xavier costumava chamar esse momento, essa pausa de reflexão, em que a gente está aprendendo os ensinos do Mestre e ainda não age espontaneamente, colocando em prática tudo que ele ensinou, porque a gente ainda não faz isso, né?
Nós não emanamos luz espontaneamente. A gente emana o conhecimento que a gente reteve e a gente precisa de auxílio, porque a gente ainda não está como discípulo pleno do Mestre. Então a gente roga. Quando a gente tem esse conhecimento, no momento em que a turbulência vem, eu paro e reflito. É um irmão, sendo homem, sendo mulher, é meu irmão como filho de Deus. Ele está no momento difícil dele e eu, como Chico Xavier dizia, vou me utilizar da água da sabedoria, a água da paz, a fim de que a gente não entre num confronto. O que seria essa água da paz? Quando a gente vai tomar um gole de água, não tem aquele momento do silêncio? É o momento em que a água é posta na nossa boca e ela está ali. Se eu falar, ela vai cair, porque eu ainda não engoli. É esse segundo. Chico dizia para nós que é 1 segundo com a água da paz que a harmonia pode se restabelecer. Então, no momento da turbulência, se eu simulo na minha cabeça, eu colocando a água na minha boca, eu penso, silencia. Silencia até engolir a água, a fim de que nesse momento é o caminho necessário para eu dizer, necessito de socorro, Pai, vem me ajudar, porque eu não quero mais enfrentamentos. Eu olho o outro como meu irmão, e eu quero que o que eu aprendo no ensino que Jesus nos deixou, eu possa já poder praticar. Então, silêncio é demonstração de amor, de compreensão, é exercício para esse nosso caminho de aprendizado constante acerca dos propósitos na existência da Terra. E o propósito da nossa existência aqui é exatamente evoluirmos. E para nós evoluirmos, nós necessitamos vivenciar experiências. Por isso, se nós somos muito nervosos, com certeza, eu preciso exercitar a paciência. Para eu exercitar a paciência, o que a vida vai me trazer? Situações de turbulência, a fim de que eu dê a pausa da água da paz. A fim de que eu tenha que colocar em prática esse exercício do Evangelho é para a vida. Não é só para eu estar lá no templo, receber o alimento da semana, mas para receber o alimento emocional, o alimento espiritual, o alimento que eu vou digerir e aplicar pouco a pouco na constância da vida, a hora que eu sair da casa espírita, a hora que eu estiver na rotina. Esse é o alimento do nosso Evangelho, e ele traz para nós que homens e mulheres são iguais. Ele traz para nós que somos espíritos neutros no nosso atributo e precisamos exercitar cada vez mais o amor para com o próximo, porque, consequentemente, estaremos exercitando amor para mulheres, amor para homens, amor para todos aqueles que compõem a nossa sociedade. Quando a gente conhece, a gente pode exercitar. Quando a gente ignora, a gente não consegue exercitar, nem praticar, nem pleitear. É por isso que a doutrina quer nos mostrar que, ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade, chegará um momento em que uns olharão para os outros sem distinguir a vestimenta carnal. Porque o corpo físico que está mulher ou que está homem, ele é uma mera vestimenta. Do mesmo modo que agora eu estou com essa roupa, mas ela depois vai ser trocada. A gente precisa olhar além das vestes. A gente precisa olhar para o que está dentro daquela veste carnal, o que está dentro do corpo. E o que está dentro do corpo? O nosso espírito, a nossa alma imortal. Quando a gente lida com a outra pessoa, a gente não está lidando com corpos, nós estamos lidando
com almas. É por isso que esta obra, que chama Alma e Luz, ela tem esse propósito de nos ensinar. Ensinar que isto que a gente vê hoje, com uma característica feminina, com um corpo que abriga os caracteres biológicos de uma mulher, isso é mera vestimenta. A Renata, ela é formada pelo que ela é no seu íntimo. E Deus sabe plenamente o que está no nosso íntimo. Deus lê o fundo dos nossos corações. Então, Ele compreende as nossas intenções. Ele sabe o que a gente vibra. Porque essa é a essência do que somos. Então, quando nos depararmos na rua com uma mulher, nós olhemos para ela com o olhar da atualidade, como uma filha de Deus, que merece o respeito em que ela deve ser caracterizada como uma obreira do Mestre Jesus, independentemente da roupa que ela veste, independentemente da cor do batom que ela passa, independentemente da altura que ela tenha. Ela é uma filha maior de Deus e tem os atributos divinos dentro dela, como você também tem. Então, é o respeito mútuo, é o olhar para as mulheres do nosso Evangelho, é olhar para Maria Madalena, por exemplo, que abdicou de todas as questões mundanas, e ela é o símbolo, falado pelo próprio Mestre, da maior transformação moral que se teve na história do Evangelho, mais do que Paulo de Tarso. Nós sempre temos a imagem de Paulo de Tarso, sendo como aquele símbolo da transformação, que foi de Saulo para Paulo. Mas Jesus mesmo disse que Maria Madalena é o símbolo maior da transformação moral no seu tempo de experiência, porque ela abdicou de tudo, de todos os atributos terrenos, e iniciou dentro daquele espírito que precisava ser lapidado as linhas da direção do amor, as linhas do exercício da força para vencer a si mesmo, do controle sobre seus impulsos. Então, ela é esse símbolo de regeneração sobre a simbologia da mulher do Evangelho. Enquanto Maria é o símbolo da mãe maior, Maria Madalena é o símbolo da real transformação, que é o nosso propósito aqui na vida terrena. E é por isso que Jesus, quando se desvinculou do corpo físico, né, e em algumas linhas, vertentes, voltou ao plano espiritual ressuscitando, foi para Maria Madalena que ele apareceu. A primeira pessoa na Terra que teve o contato com Jesus após o seu desenlace do corpo foi Maria Madalena. Por quê? Isso não é um acaso, porque ela é o símbolo das mulheres que compõem o nosso Evangelho, da verdadeira transformação moral. Lembra que eu falei que a gente precisa lapidar o nosso espírito simples e ignorante? Ela é esse símbolo maior, porque ela se lapidou na vivência com o Mestre Jesus, transformando a sua maneira de ver o mundo, de estar no mundo e de vivenciar as experiências terrenas como essa escola de aprendizado. Claro que Paulo de Tarso é também um símbolo maior, mas Saulo recebeu toda uma bagagem de instrução, de conhecimento, já era dotado de atributos que só estavam sendo utilizados para o caminho errado. E na estrada de Damasco, quando ele se debruça aos desígnios do Mestre Jesus, o que ele faz? Ele muda a rota dele. Ele utiliza toda aquela aptidão que ele já possuía, porque já havia desenvolvido aqueles atributos, e muda o direcionamento dos seus atos. Então, é por isso que Maria Madalena, que não detinha todos esses atributos, foi em busca deles. E ela simboliza esta mulher que é para nós, à frente do Evangelho, o símbolo da maior transformação moral. É o que nós temos que fazer conosco.
transformarmos-nos moralmente. Claro que teremos inúmeras outras mulheres, as irmãs de Lázaro, que também representam os verdadeiros propósitos do que se busca aqui na terra. Nós temos Joana de Cusa, que foi queimada na fogueira junto do filho, dizendo ao soldado para que ela negasse o Cristo, que ela não seria morta, e ela se curva a ser queimada na fogueira, o filho também, para não negar Cristo, porque Cristo ensinou para ela a amar a todos, inclusive o próprio soldado que estava ateando o fogo e iria matá-la na fogueira. Então nós temos inúmeros nomes de mulheres que compõem o nosso evangelho, que são símbolo desta transformação. O que nós precisamos é olhar para a essência do evangelho de Jesus. E o que a essência do evangelho de Jesus nos traz é: olhe a todos como irmãos, independentemente da veste carnal que ele carrega nesse momento, se é feminina ou se é masculina, porque chegará um tempo em que o amor vai reinar em almas e em luz, em corações, independentemente dessa alma, dessa luz, desse coração estar em uma experiência feminina ou masculina. Tem uma mensagem da obra Pão Nosso. Pão Nosso foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E nesta passagem, ela está lá no capítulo 41. Eu só vou ler para que fique bem fidedigno, tá? Fique real e que eu não distorça as palavras, porque elas são lindas e muito relevantes acerca desse tema. Olha que interessante. Não é uma passagem que foi escrita para que a gente entendesse o olhar que devemos ter acerca do Evangelho sobre as mulheres, mas ela fala para nós o olhar que deveremos ter para no futuro. Por que no futuro? Porque é lá que nós vamos estar já em plenitude, em equilíbrio entre a igualdade dos seres, amando os filhos de Deus, independentemente de quem eles são. E ela traz para nós a seguinte passagem, ela chama exatamente no futuro, ela está no capítulo 41, e ela diz assim: é uma passagem do Evangelho de Paulo, e ela diz: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então é o momento em que Cristo nasce no nosso íntimo, e quando ele nasce verdadeiramente, o nosso olhar sobre quem está lidando conosco se remodela, e você olha ali irmãos, independentemente da indumentária carnal. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o outro companheiro. O irmão não denunciará o outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o silêncio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas serão bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e de louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema e universal. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos,
porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem que habita a terra em tabernáculo livre de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre na igualdade entre os homens. Então, olha que linda mensagem, está dizendo para nós que esse futuro já é agora, é o nosso futuro, é o futuro de como eu vou, a partir daqui, quando eu sair, olhar para quem está no meu entorno, olhando para ele como um irmão dotado de alma e de luz, para que eu resplandeça no meu íntimo sempre essa valorização, o entendimento de que aqueles que estão convivendo comigo são filhos do mesmo Pai e merecem sempre o mesmo respeito que eu desejo para mim, independentemente de ser homem ou de ser mulher. Então a mensagem de hoje, aproveitando o ensejo da data, ela vem para nos dizer que ao sairmos daqui, levemos no nosso coração esse sentido de irmandade. Todos somos irmãos, independentemente de estarmos numa figura feminina, masculina, que a gente controle os nossos impulsos, as nossas respostas ríspidas, a fim de compreender essa igualdade entre homens e mulheres, porque somos todos filhos do mesmo Pai, e que o amor passe a reinar os nossos corações nessa compreensão em plenitude, a fim de que o nosso convívio seja cada vez mais pacificados. Sejamos nós, Gandhi já dizia, né? Sejamos nós a paz que queremos para o mundo. Então, cada vez mais que a gente exercite no nosso coração essa serenidade, esse equilíbrio, a harmonia de entender a dificuldade do outro, seja ele homem ou mulher, para que a gente tenha um excelente convívio de paz, serenidade, luz e amor. Que assim seja.